sobre a semana teológica, tá? Essa semana teológica é muito interessante, porque a gente está falando sobre pecados que nós, o joio, cometemos, tá? Deixa eu ver aqui o que é que temos para hoje. Então tá aqui, a semana dos piores pecados do trigo, tá bom? Domingo, domingo passado, falamos sobre esses são pecados perdoáveis, porém, são pecados prejudiciais ao reino de Deus. Na segunda-feira, falamos do primeiro. A gente confunde pacificidade com passividade. Tá? A gente já explicou mais ou menos o que seria isso aí, né? A gente confunde. A gente é passivo, mas na verdade nós deveríamos ser pacíficos, o que é muito diferente. Terça-feira, outro pecado, a gente aceita a liderança espiritual do joio. A gente sabe que aquele comportamento, o que aquilo está gerando é joio, mas a gente aceita a liderança. Esse é outro pecado que a gente comete. É por isso que nós temos um cristianismo câncer, um cristianismo doente, muito doente e que adoece todo mundo que está perto dele. O cristianismo é uma praga, tem sido uma praga na história da humanidade. Por quê? Porque o joio do cristianismo tem nos liderado e nós, o trigo, temos permitido, temos sido passivos, temos dado espaço para que se use o cristianismo exatamente para ser e fazer o que Jesus, ao contrário, ensinou. Isso foi na terça. Na quarta-feira a gente lembrou que outro pecado que a gente comete é que não temos Jesus como pedra de esquina. A gente não usa Jesus, a gente não coloca Jesus para entender o que é de Deus e o que não é. Então, a gente aceita plenamente coisas de Moisés, quando na verdade Jesus negou, Jesus rejeitou. Mas foi Moisés que disse, está na Bíblia. A gente aceita o que Davi falou, o que Davi fez, mesmo Jesus tendo rejeitado e dito o contrário. Davi era o pai da maldade com aqueles povos vizinhos ali em Israel e matava, era genocida, prejudicava tudo e usava o nome de Deus para dizer que aquilo era de Deus. E a gente aprova. Quando Jesus disse, não, é para amar o inimigo. É para conviver com o inimigo. É para ser luz e sal com o inimigo. Mas não, Davi pode. Moisés pode. Entendeu? Esse é um pecado que a gente comete. Tá? Moisés entendeu muita coisa errada sobre a revelação de Deus e a gente aprova. Quando, na verdade, a gente sabe que Jesus rejeita. Jesus não concorda. Então, isso aqui é a quarta. Na quinta-feira falamos sobre nós reproduzimos intolerâncias e prepotências. Nós somos altamente intolerantes e prepotentes. Nos ensinaram isso. Nos colocaram que quanto mais intolerante e prepotente, mais fiéis a Deus nós somos. Ensinaram isso. Quem foi que nos ensinou? Um povo que é altamente intolerante e prepotente e usa isso como argumento para ser intolerante e prepotente, que é quem nos evangelizou. Quem foi que nos evangelizou? Quem veio dos Estados Unidos, aquele povo anglo-saxão, veio nos evangelizar e passou 100 anos aqui no Brasil reforçando toda a intolerância e toda a prepotência deles, dizendo que isso é cristianismo. Um povo que brigou para manter a escravidão no país deles. E a gente absorveu isso. Nós somos altamente intolerantes e prepotentes. Nós somos exemplo de alunos. A gente aprendeu com perfeição. Não tem ninguém mais intolerante e prepotente no mundo do que nós, cristãos evangélicos.
Deus vai ter que ter, Deus já vai ter que ter, não, já tem muita paciência, muita tolerância com a gente, porque somos insuportáveis. Hoje a gente lembra, não descansamos na trifunção do Espírito. Esse é outro pecado que a gente comete, tá bom? Pela graça, o Espírito de Deus, com toda a sabedoria, onisciência e paciência amorosa, opera o convencimento em todo ser humano que nasce no mundo. Insiste com os que rejeitam de alguma forma, mesmo sabendo que quem sempre rejeitará nos que se submetem. Ele opera a conversão com todas as mudanças que se fizerem necessárias e também santificação, fazendo a pessoa ser cada vez mais agradável a Deus, a bem da própria pessoa e de todo mundo ao redor. Por não confiar nisso, o trigo tem sido inconveniente ao mundo e a si mesmo, provocando situações para fazer estas três funções em sua dedicação e perspicácia. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: Deus, Jesus, o Espírito, tem três funções essenciais. Ele convence, converte e santifica. Só ele pode e sabe fazer isso. Só ele, o Espírito Santo. Mas nós, por alguns motivos, a gente quer convencer, quer dizer, tomar essa função dele, e a gente não tem essa condição, mas a gente tenta, a gente sai por aí brigando com tudo e todos para convencer, coisa que não é nosso papel, é papel do Espírito. A gente passa a querer converter, a gente diz para as pessoas o que é uma pessoa convertida. Tem que ser parecido comigo. Se você que diz que serve a Deus não é parecido comigo, não pensa como eu penso, não crê como eu creio e não faz como eu faço, é porque você não é cristão. Isso é que a gente quer converter a pessoa ao nosso jeito. E o terceiro é a santificação, é a obra do Espírito também, mas a gente quer santificar. Você tem que passar mais tempo orando, você tem que passar mais tempo lendo Bíblia, você tem que para poder se santificar. A gente não acredita que o Espírito faça essa obra. Entendeu? Esse é um crime sério, um pecado sério, grave, que a gente tem cometido também. Tá bom? Esses são pecados que nós, o trigo, temos cometido contra os propósitos de Deus.